Então agora a gente começa a juntar um pouco os pés, tá? A gente discutiu depreciação e agora a gente começa a discutir imposto de renda. O que é imposto de renda? Imposto de renda, sempre que tu gera lucro numa organização, tu tem que uma parte desse lucro é destinado devido ao imposto de renda ao governo, tá? Então tu gera um lucro, tu vai ter que pagar uma parcela desse lucro, em geral relacionado ao imposto de renda e contribuição social do lucro líquido, vai ser retornado para o governo. E é aí que a depreciação começa a ter um impacto bastante grande na nossa análise de engenharia econômica. Então vamos voltar para o quadro aqui. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o lucro antes do imposto de renda, tá? Também chamado de LAIR, que é igual a receitas menos os custos menos a depreciação. Então aqui a gente está considerando a depreciação fora dos custos, tá? Com base nesse lucro antes do imposto de renda, a gente vai pagar um imposto para o governo, né? Que a gente está chamando de IP aqui. Então o imposto a pagar vai ser esse LAIR vezes a alíquota de imposto de renda. O lucro depois do imposto de renda, que também é definido como lucro líquido, tá? É o LAIR menos esse imposto pago, né? Ou seja, esse LAIR menos o IP. Então essas aí são as definições básicas com relação ao lucro, tá? No entanto, aqui no curso a gente não está preocupado com o lucro, mas sim com o fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa que é o que nos interessa. Eu vou definir aqui só o fluxo de caixa operacional, depois ao longo dos exemplos eu vou mostrar como se faz, mas eu não vou definir isso formalmente. Então o que é o fluxo de caixa antes do imposto de renda? É aquele LAIR, tá? Mais a depreciação. Por que eu somo a depreciação? Porque a depreciação é um não desembolsável, tá? Ou seja, ela é um fluxo positivo no meu fluxo de caixa, por isso que eu estou somando ela. E o que é o fluxo de caixa operacional depois do imposto de renda? É aquele meu lucro líquido mais a depreciação. Por que de novo eu somo a depreciação? Porque a depreciação é um não desembolsável que entra como um valor positivo no meu fluxo de caixa. Então o que acontece? Agora a gente vai ver alguns exemplos como é que essa depreciação tem impacto no imposto de renda. Então como eu já falei para vocês, em engenharia econômica, matemática financeira, a gente está preocupado com o fluxo de caixa, tá? É isso que nos preocupa e o mais importante, o fluxo de caixa depois do imposto de renda. Então vamos ver um exemplo aqui. Então suponha um investimento de 10 mil sem valor residual no final da sua vida útil, tá? Então a vida útil estimada em 5 anos. Então, qual é a depreciação? Então, um valor inicial de 10 mil, uma vida útil de 5 anos, então a depreciação anual de 2 mil. Supondo-se ainda uma receita líquida anual de 3 mil. O que quer dizer essa receita líquida aí? Quer dizer o seguinte, ó, esses 3 mil, vamos pensar que eu estou recebendo um dinheiro e não tenho custo nenhum relacionado a isso, tá? É como se fosse uma receita líquida, não tenho custo nenhum com isso, então já como se fosse um resultado direto lá para mim. Vamos pensar numa taxa de imposto de renda de 50%. Então vamos calcular os fluxos de caixa antes e depois do imposto de renda. Então, qual é o fluxo de caixa antes do imposto de renda? Então, eu investi 10 mil aqui no período zero e eu tenho essas receitas líquidas de 3 mil aqui em cada um dos 3 períodos. Como se fosse um lucro que eu tive em cada um dos 3 períodos. Eu não gosto de falar exatamente em lucro, porque lucro não é igual ao fluxo de caixa, tá? Mas vamos assumir aqui, de novo, uma aula introdutória, então só vamos aceitar alguns conceitos aqui. Com base nisso eu tenho minha depreciação, tá? Então, aqui, ó, na depreciação, o que eu tenho? Nessa depreciação, essa diferença entre essa receita e essa depreciação vai ser o meu lucro tributável, tá? Então, o lucro que eu vou tributar. Então, eu tenho 3 mil menos 2 mil, eu vou ter um lucro tributável de 1.000 em cada período. Ou seja, o meu imposto de renda vai ser 0,5 vezes 1.000, que seria o lucro tributável do período, vai ser 500, tá? Então, desses 3 mil aqui, eu tenho que mandar um cheque de 500 para o governo a cada período. Então, qual é o meu fluxo de caixa depois do imposto de renda? É os menos 10 mil lá do meu investimento e 3 mil menos 500. Então, os 3 mil do fluxo de caixa antes do imposto de renda, menos o 500, que é o meu imposto de renda. Então, o meu fluxo de caixa depois do imposto de renda vai ser 2.500 positivo e não os 3 mil que eu tinha no fluxo de caixa antes do imposto de renda. Qual é o impacto disso, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, como calcular o VPL e a TIR, que a gente já viu como é que calcula, mas se eu calcular o VPL antes do imposto de renda, eu vou ter um VPL de 1.372, considerando uma TMA de 10% ao ano e uma TIR de 15,24, ou seja, antes do imposto de renda, eu aceitaria esse projeto com uma TMA de 10%. No entanto, depois do imposto de renda, considerando a mesma TMA de 10%, o meu projeto cai para um VPL negativo de 523 e uma TIR de 7,93.
ou seja, depois do imposto de renda, eu não aceitaria mais esse projeto.